Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar para obrigar o governo federal a adotar medidas e conduzir políticas públicas de combate à fome no Brasil. Veja. O documento encaminhado ao STF destaca que a atual gestão do governo federal contribuiu para o cenário de miserabilidade, principalmente, abre aspas, com a má condução do programa Bolsa Família, com a redução radical de gastos, como o programa Cisternas, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos, bem como a concessão de auxílio emergencial em valor insuficiente à alimentação da família brasileira em meio à pandemia. Em outro trecho, a arguição de descumprimento de preceito fundamental destaca que o apelo à Suprema Corte em busca de um provimento judicial, objetiva evitar o agravamento da situação de crise, experienciando em questão absolutamente sensível e condição do exercício do mais basilar direito à dignidade da pessoa humana. Por fim, a OAB pede ao Supremo Tribunal Federal ordem judicial para determinar a retomada e a ampliação do auxílio emergencial no valor de R$ 600, o retorno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi extinto por um decreto presidencial, a revogação do teto dos gastos e recomposição do orçamento para as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, e o reajuste no valor do Programa Nacional de Alimentação Escolar, fecha aspas, além, claro, de ressaltar outros pontos ao longo do documento. Basta andar em qualquer rua de qualquer cidade do Brasil. Eu duvido que você não vai encontrar uma pessoa passando fome. Já são mais de 20 milhões de brasileiros que estão passando fome hoje, enquanto você está aí me assistindo. Nós não podemos esperar. Essas pessoas não têm como esperar. A Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo Tribunal Federal, requereu o deferimento de uma liminar para que este combate à fome, que hoje está aterrorizando as famílias brasileiras, se faça imediatamente, com a distribuição de alimentos, com o socorro alimentar à nossa população. Tenho certeza que você concorda comigo que essa luta não pode aguardar nem mais um segundo. Programa Anuidade Zero, um benefício para você, advogado ou advogada de todo o país, que realiza transação nos estabelecimentos parceiros ou lojas virtuais participantes do programa. É fácil. Você compra e acumula pontos que podem ser convertidos em descontos no valor da sua anuidade. Quer entender como funciona? Acompanhe no vídeo. Vamos aprender a comprar e acumular pontos em lojas virtuais? É fácil, rápido e seguro. Em seu navegador Chrome ou Firefox, acesse a página anuidadezero.oab.org.br. O primeiro passo é clicar no botão Entrar e, em seguida, preencher os dados solicitados com seu CPF e senha. Com acesso liberado, você vai encontrar as lojas virtuais parceiras do programa. Antes de realizar sua compra, obtenha informações clicando no botão Consulte regras e condições. Leia atentamente os detalhes sobre a loja escolhida e confira os requisitos e exigências para acumular pontos. Feito isso, o próximo passo é clicar no banner de divulgação e aguardar ser redirecionado ao site da loja parceira, participante do programa Anuidade Zero, onde as compras deverão ser realizadas normalmente. Mas atenção, é recomendado que antes de iniciar qualquer compra, seu carrinho esteja vazio e outras abas do navegador fechadas. Para garantir que a compra seja reconhecida e pontuada, não utilize as setas de avanço e retorno do seu navegador. Além, claro, de não utilizar bloqueadores de anúncios nas suas configurações de internet. Uma vez que a compra for concluída e finalizada, ela será apresentada em sua conta como pontos pendentes em até 5 dias.
Já a confirmação da transação será realizada em até 120 dias. Pacotes de viagem, reservas de hotéis, passagens aéreas e aluguel de carro podem ser validadas em até 90 dias após a utilização ou check-out. Consulte o regulamento e faça parte do programa Anuidade Zero. Comprar, acumular e economizar nunca foi tão fácil. Participe! Outros convênios e parcerias oferecidas pela OAB por meio da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência destacam as consultas em telemedicina, assinaturas gratuitas da revista Exame, jornais Valor Econômico e o Globo e o Clube de Serviços aos Advogados. Nós, do CONCAD, temos feito um trabalho de ampliação dos nossos convênios voltados para a saúde e para o bem-estar da advocacia. Talvez você já conheça os nossos convênios, como convênios com a Latam, convênios com diversos tipos de lojas, restaurantes em todo o Brasil e agora ainda mais numa ampliação importante de 2019 para cá. Nós fechamos convênios, por exemplo, com cartão de crédito, através de uma parceria com o Banco BRB de Brasília, que retorna a sua anuidade através da utilização desse cartão de crédito. E, além disso, nós ampliamos para softwares jurídicos gratuitos para toda a advocacia nacional, ampliação com convênios com o site de telepsicologia, Psicologia Viva, e agora com telemedicina, com 22 especialidades médicas com consultas que vão de R$40 a R$80. Acesse agora mesmo o site da OAB e confira esses e outros convênios e parcerias oferecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil para toda a advocacia brasileira. A OAB Nacional, em parceria com o Sebrae Nacional, realizou o evento virtual intitulado Litígios em Proteção de Dados e o papel da ANPD. O webinar faz parte da Maratona LGPD, os desafios na proteção de dados pessoais. Confira. Eu fico também pensando que nós poderíamos otimizar um pouco a previsão da LGPD quanto à autorregulação, o que eles chamam de autorregulação regulada, que é algo até novo na Lei Geral de Proteção de Dados, que possibilita não só que as entidades, as associações, inclusive, façam seus regulamentos internos, dispondo sobre as nuances, sobre as peculiaridades de cada segmento, de cada setor, os procedimentos, à luz da dimensão e da complexidade daquele segmento, e cada segmento é um segmento diferente do outro, não é? E que possivelmente o órgão regulador não dê conta de alcançar todas essas nuances. É por isso que o legislador faz um convite, eu entendo, para que as associações, as entidades representativas sejam protagonistas disso, façam seus procedimentos internos de uma forma transparente, participativa, porque isso vai fomentar a cultura interna, e ao mesmo tempo vai promover essa adequação. Eu acho que para a gente tratar desse tema é interessante fazer uma introdução, né? Nós temos um longo caminho aí pela frente na construção dessa cultura de proteção de dados, porque nós não tínhamos uma lei geral de proteção de dados, tínhamos aí leis esparsas, né, que tangenciavam esse tema da proteção dos dados pessoais, e tem apenas um ano que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que tem essa aplicação aí, né, transversal em todos os setores, que ela está vigente, completados agora no último dia 18 de setembro de 2021. Então, o que a gente percebe é que após esse ano de vigência da LGPD, nós ainda temos uma falta de conhecimento muito grande por parte da nossa sociedade acerca da LGPD. Muitas pessoas não ouviram falar ainda sobre essa lei e desconhecem, então, a que ela veio, qual é o direito que ela visa proteger. Eu li uma matéria que o Sebrae fez uma pesquisa, né, com várias empresas, e mais de 70% das empresas responderam que não conheciam. Então, a gente realmente tem uma tarefa árdua pela frente de elevar essa consciência acerca da proteção dos dados pessoais. A gente teve discussões relativas ao uso de tecnologia de reconhecimento facial e discussões relativas ao uso de biometria para identificação de cadastros. Embora nem todas tenham sido discussões judiciais, algumas na esfera administrativa, isso mostra uma certa preocupação do law enforcement, né, do lado do cumprimento da lei,
em relação ao uso de tecnologias disruptivas e tecnologias onde você tem o maior uso em termos volumétricos de dados pessoais e, em alguns casos, como nesses que eu comentei, dados pessoais sensíveis, ou seja, de categoria de maior risco. Então, eu acho que isso acende uma luz amarela para toda empresa que é inovativa, né? Ela tem inovação como DNA, e que novas tecnologias ou o uso de tecnologias que possam tratar dados em larga escala podem eventualmente ser questionados judicialmente. Então, acho que esse é um ponto do arcabouço de controvérsias que a gente tem visto que vale a nossa atenção. Na última semana aconteceu mais uma sessão extraordinária do Conselho Pleno da OAB, com debate de temas relacionados à advocacia e à sociedade em geral. A sessão foi realizada em formato híbrido, com parte em modo telepresencial e parte dos conselheiros presentes no plenário da Ordem, todos devidamente testados para a Covid-19. Entre os assuntos discutidos no Conselho Pleno estão as resoluções das seccionais do Distrito Federal, de Alagoas e do Rio Grande do Norte, que alteram o número dos conselheiros nessas seccionais. Outro tema aprovado teve origem na Comissão Especial de Direito Previdenciário, que requeria a dilatação por 12 meses do período de graça no tocante à condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social, em virtude da situação de calamidade pública ocasionada pela pandemia do coronavírus. Todos os detalhes sobre esse assunto você confere lá no nosso site, em oab.org.br. Foi realizado no último mês, em Recife, o 10º Encontro Nacional de Prerrogativas. O evento promoveu painéis temáticos e mesas de debate que discutiram diferentes aspectos das prerrogativas da advocacia. Um encontro positivo e que foi destaque em todo o país. Encerramos dias atrás o 10º Encontro Nacional de Prerrogativas, que realizamos de forma híbrida na cidade de Recife. A sede da OAB de Recife, a seccional do estado de Pernambuco, sediada em Recife, nos recebeu de braços abertos e com muito carinho, pelas mãos do presidente Bruno Batista, pelas mãos da sua equipe de prerrogativas, Carlos Eduardo, e do Dr. Maurício. Lá estivemos reunidos para debater inúmeras situações de violações às prerrogativas e encerramos o evento com uma carta que entendo histórica, uma carta que se propõe à sociedade brasileira, dentre outras coisas, primeiro, a reabertura do Poder Judiciário. O Brasil avança no sistema de vacinação, o Brasil avança na vacinação da sua população, a iniciativa privada retoma as suas atividades, bares, restaurantes, eventos esportivos, eventos culturais passam a receber novamente o público, os públicos retornam inclusive aos estádios de futebol e é preciso também que os fóruns brasileiros reabram. É preciso que os juízes e os serventuários da justiça retornem aos seus postos de trabalho nos fóruns brasileiros. E daí, lá no 10º encontro, lançamos a campanha Reabre Judiciário. Tratamos também da questão do teletrabalho e das novas tecnologias que foram incluídas no Poder Judiciário ao longo da pandemia, aquelas tecnologias que facilitam a vida da advocacia e ampliam o acesso ao Poder Judiciário, essas devem permanecer. Mas também lançamos lá uma preocupação ao teletrabalho do magistrado. E dizemos, lugar de juiz é nos fóruns, atendendo a população brasileira. A tecnologia que melhora a vida e amplia o acesso à justiça ao cidadão deve permanecer, sem que isto represente fechamento de varas ou de comarcas em todo o território brasileiro. Somos daqueles que entendemos que a justiça deve ser ampliada fisicamente e a tecnologia há de dar suporte e potência a este funcionamento físico da justiça. Debatemos a questão dos direitos das mulheres violadas pelas redes sociais. Aliás, um painel histórico, talvez o mais bonito dessa gestão e desses encontros que realizamos nesses 3 anos de mandato. Depoimento belíssimo das advogadas do Piauí, doutora Isabela Paranaguá,
e da doutora Cláudia Paranaguá, e também o depoimento belíssimo da advogada de Sorocaba, a doutora Emanuela Barros, todas elas ofendidas em redes sociais por exercer a advocacia. E ali plantamos uma sementinha, uma ideia, para ver nascer a Procuradoria de Defesa da Advogada, uma proposta lançada pela nossa conselheira Fernanda Marinella, que foi acolhida pelo plenário e já encaminhada ao presidente Felipe Santa Cruz. O que nós queremos é uma procuradoria específica para defender a advogada violada no exercício da sua profissão. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. A OAB Nacional realizou no YouTube a segunda Conferência Nacional de Direito do Consumidor. O evento aconteceria este ano em Alagoas, mas em razão da pandemia da Covid-19, precisou ser adaptado para o formato virtual. Confira. A pandemia trouxe muitos desafios e enfrentamentos para a Comissão Especial de Defesa do Consumidor. Mas a OAB, que tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado, democrático, de direito, a justiça social, impugnar pela boa aplicação das leis, e com base nesses princípios e fundamentos, defendemos os consumidores brasileiros com muita responsabilidade e comprometimento. Atuamos conjuntamente, todo o sistema de defesa do consumidor do Conselho Federal, a CEDC e as comissões das seccionais por todo o Brasil. Falar de consumidor significa falar de pacificação social. Afinal de contas, solucionar as relações de consumo e entre relação consumidor e fornecedor significa, sem dúvida alguma, mecanismo de harmonia e de pacificação social. Nosso texto constitucional de 1988 estabelece a diretriz no artigo 5º, inciso 32, quanto à necessidade de que esses direitos sejam sempre pensados, discutidos e colocados à frente na defesa do Estado democrático de direito. A nossa ordem econômica brasileira, no artigo 170, também se preocupa com a defesa do consumidor no nosso país. É indispensável que essa relação de consumo seja preservada e protegida, como mecanismo de efetivação da justiça, do ideal de justiça que o nosso país deseja. Defender o consumidor significa defender a sociedade, significa defender, acima de tudo, aqueles que são vulneráveis na relação social e na relação jurídica. O sistema da Ordem dos Advogados do Brasil defende há muitos anos, como um de seus pilares, efetivamente a defesa do direito do consumidor, o debate com relação ao direito consumerista e a discussão com relação à atualização legislativa a respeito desse tema. Eu fico muito feliz de poder estar hoje aqui presente, porque fui eu quem instituiu o Código de Defesa do Consumidor lá em novembro de 1990, fruto de um artigo no ato das disposições transitórias da Constituição, promulgado em 1988, que assim determinava. E dava também um prazo de 120 dias para que ela fosse instituída, fosse implementado o que veio a ser o Código de Defesa do Consumidor. E foi um trabalho muito árduo, não foi fácil, foi complicado. Muitas discussões no Congresso Nacional, muitos debates, lobbies, lobbies enormes, lobbies extremamente poderosos, e vale aqui citar o lobby do sistema bancário, não é, que conseguiu, na Justiça, não ter abrigo no Código de Defesa do Consumidor. Isso só veio acontecer em 2006, quando o Supremo Tribunal Federal, por fim, em última instância, decidiu que sim, o sistema bancário nacional estava obrigado a obedecer os ditames do Código do Consumidor. Ainda falando em evento virtual, a OAB Nacional realizou no YouTube o debate sobre os efeitos jurídicos da nova legislação de trânsito, voltado à Lei 14.071 de 2020. Acompanhe. A indagação da sociedade são várias. Dentre elas,
se essa nova legislação de trânsito já produziu alguns efeitos. Se esses efeitos foram positivos ou negativos. Se aumentou a segurança no trânsito e o conforto no trânsito. E se essa lei, por fim, atingiu a finalidade dela, que era reduzir a violência no trânsito e o estresse dos engarrafamentos nos centros urbanos. Nós sabemos que o Código de Trânsito diz que o trânsito em condições seguras é direito de todos e dever do Estado. Então, quando você tem uma realidade de quase 40 mil pessoas morrendo todos os anos, vítimas de acidentes de trânsito, mais de 300 mil mutiladas, o custo desses acidentes só na saúde ultrapassa 50 bilhões de reais por ano, na área econômica 200 bilhões, você flexibilizar para atender a uma parcela pequena e dos maus motoristas, eu acho que foi andar na contramão. Ontem, por exemplo, foi aprovada aqui uma medida provisória que aumenta a tolerância nas toneladas de excesso de peso nos caminhões. Então, quer dizer, mais uma mudança para beneficiar determinado comportamento que vai colocar em risco o principal bem jurídico, que é a vida humana. Agora, aqui eu quero também fazer um alerta de que, de todas essas mudanças, e não foi porque eu tenha feito, não, mas foi uma emenda de minha autoria. E aí, professor Técio, eu quero aqui fazer uma ressalva. Eu não tenho um caráter punitivista também, não. Mas dos 11 crimes que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro, que começa com homicídio, depois a omissão de socorro, depois afastar-se para eximir a responsabilidade penal civil que possa ser atribuída, depois a embriaguez, depois a violação do direito de dirigir, a disputa não autorizada por espírito de emulação, dirigir sem habilitação, enfim, todos os 11 crimes, dos 11 crimes, apenas 2 são culposos, praticados por imprudência, negligência e imperícia, que é o homicídio e a lesão corporal culposa. Os demais, todos são a título de dolo, ou seja, ou que ele agiu com intenção ou assumiu o risco de produzir o resultado. E nenhum deles, o pior que fosse, que é quando há um crime de trânsito com morte, mesmo se o motorista estivesse embriagado, ele poderia ser condenado a uma pena privativa de liberdade de 5 anos a 8 anos de reclusão, mas que não ficaria nem um dia preso. Então, o Código de Trânsito ele não é punitivista nesse sentido de cercear a liberdade. Muito legal a gente participar aqui. Essa oportunidade que a OAB abriu foi muito boa, está sendo muito boa, porque a contradição das ideias que estão aqui contrapostas em benefício de sínteses que possam realmente produzir efeitos nobres é muito rica, né? Então, eu vejo na prevenção o fator primordial para você assegurar o direito à vida no trânsito brasileiro. Com a prevenção, a gente faz o evitamento, a gente evita que coisas ruins aconteçam. A gente não pune, a gente não fiscaliza, a gente evita. Obviamente que nem tudo é passível de prevenção, e o que não é passível de prevenção deve ser reportado à fiscalização e, eventualmente, quando for o caso, aplicada a punição. Não há como não apenar, também não há como se educar apenando. Quer dizer, o Brasil precisa realmente de educação no trânsito, de educação, de uma formação que já venha da escola, que já venha, talvez, que permaneça na universidade, para aqueles que, obviamente, fizerem alguma relação afeto, profissional, tematicamente falando, mas é fundamental que se eduque, que se previna e que, obviamente, tudo aquilo que daqui escapar, que se fiscalize e que se pune. Foi assim com a questão dessa extensão do olho humano, que são os radares. E esses radares são muito, muito importantes para que a gente possa realmente ter a nossa sanha de velocidade contida em momentos de euforia, de empolgação, que acontece a todo mundo. Esses radares são fundamentais porque eles estão presentes onde o olho humano não enxerga. Mudando de assunto, a Escola Superior de Advocacia Nacional tem realizado transmissões ao vivo pelo YouTube da ESA Nacional, com conteúdos de interesse prático para toda a advocacia. Desta vez, o debate tratou dos reflexos da pandemia nas relações familiares. Veja. Como comprovar uma separação de fatos, uma separação de fato dentro dessa realidade.
Professor Rony, realmente, assim, há problemas que me parecem muito sérios no que tange à própria demonstração dessa hipótese. Por quê? Porque nós estamos acostumados, principalmente à luz até da doutrina, né, e até mesmo de alguns precedentes julgados de tribunais, que a separação de fato ela somente se caracteriza pelo afastamento do convívio sob a perspectiva de morarem sob o mesmo teto, né? É o que eu costumo dizer, a coabitação espacial, né? Ou seja, você não morar mais sob o mesmo teto do seu cônjuge, do seu companheiro, né? É essa a ideia, né? Mas se nós analisarmos até sob a perspectiva até científica, né, e até extraindo a informação que decorre até do próprio sistema positivado, como o Código Civil, no seu artigo 1566. Quando o Código diz que é dever, entre os deveres dos cônjuges está a vida em comum, né, essa expressão vida em comum, ela abrange não só a perspectiva dessa coabitação espacial, essa coabitação também física, no sentido do contato sexual entre os dois, como também a coabitação sob aspecto econômico, ou seja, a ideia de um ajudar o outro para a prosperidade econômica, né, para permitir que o outro possa subir na sua atividade profissional, na sua atividade empresarial, etc, etc. A partir do momento em que, na realidade, não há mais uma relação até mesmo afetiva, e algumas vezes até pode ter até ou não um contato sexual, mas não existe mais aquela ideia do projeto de família a dois, né? Aquilo que o artigo 1511 do Código Civil chama comunhão plena de vida. Essa expressão comunhão plena de vida é uma expressão que foi introduzida no Código Civil atual, que não existia no Código anterior, e que na realidade é uma cláusula geral, né, que não só se refere às pessoas casadas, mas principalmente às relações fundadas na ideia da conjugalidade em sentido amplo, né? Não só casados, mas também companheiros. Ora, fica clara nessa hipótese quando não há mais essa ideia de uma comunhão plena de vida, porque de fato os desentendimentos, as brigas, né, a ideia, e em vários desses casos, até mais uma vez, baseado no material tecnológico que nós temos hoje, há relacionamentos afetivos e até sexuais que são hoje possíveis através de contato virtual. Então, muitos namoros, muitos contatos até de índole sexual, não necessariamente se estabelecem hoje através do contato físico, né? Então, transportando esse raciocínio para esse casal que continua morando sob o mesmo teto e ainda dividindo, entre aspas, a mesma cama, na realidade, essa é uma situação em que, em tese, é possível a configuração da separação de fato. A Justiça Federal, no Rio de Janeiro, atendeu a uma solicitação do Conselho Federal da OAB e concedeu liminar determinando que a Petrobras regularize imediatamente a contratação de escritórios de advocacia estrangeiros. É o que conta o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Se há algo que eu não aceito, eu não me conformo, é que na hora de contratar um escritório internacional, um escritório estrangeiro, inclusive para trabalhar no Brasil, sem poder trabalhar no Brasil, as empresas, em especial as empresas públicas, firmam contratos milionários, contratos de valores extremamente vultosos. Aí, na hora de contratar um advogado brasileiro, há todo tipo de empecilho, há todo tipo de entrave. Na nossa gestão, nós já questionamos essas contratações de escritórios estrangeiros que estão trabalhando aqui indevidamente, ilegalmente, várias vezes. E agora acabamos de conquistar uma importante decisão da Justiça Federal obrigando a Petrobras a regularizar a contratação de escritórios estrangeiros. Essa é uma luta da advocacia brasileira, que exige reciprocidade no mundo. Nós temos altivez e independência para exigir que se cumpra no Brasil as regras que devem ser cumpridas e que estão no nosso estatuto. Esse é um compromisso da nossa gestão e seguirei assim até o final. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!